trabalhar em escritório grande ou pequeno? O que é mais legal? O que tem mais vantagem ou desvantagem? Para começo de conversa, a gente não acha que tem um melhor ou pior, mas a gente vai trazer aqui nesse vídeo a nossa perspectiva, baseado nas nossas experiências, de quais são as diferenças e os pontos, os ônus e os bônus de cada uma das opções, para você que não quer ter escritório próprio, que quer ser funcionário, poder fazer a sua escolha de maneira mais consciente. E o nosso objetivo nesse vídeo é que você pare de ficar reclamando e você entenda que trabalho é trabalho. Então, se trabalho é trabalho, vamos olhar para isso de uma forma objetiva e saber escolher, e saber qual tipo de escritório, qual tipo de trabalho tem mais a ver com o nosso perfil. Cada um é cada um e não é a mesma coisa para todo mundo. E também depende bastante da fase de vida de cada um, né? Então a gente está falando que por mais que trabalho seja trabalho, também não é todo trabalho que é igual, não é todo estagiário que vai fazer todas as mesmas tarefas em qualquer escritório, não é todos os arquitetos de 2 anos de formado ou 5 anos de formado. Em escritórios diferentes eles vão ter funções muito diferentes, e é isso daqui que a gente quer discutir aqui, para você conseguir tomar as melhores escolhas para sua carreira no momento. Então vamos lá, primeira coisa que eu acho que é legal a gente definir, que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, é o que é um escritório grande e o que é um escritório pequeno. O Bruno me perguntou isso. Na minha opinião, um escritório pequeno é um escritório que tem ali até 5 funcionários, no máximo, sei lá, 8, 10... Não mais do que isso, mas é um escritório que faz projetos menores, que tem uma equipe mais enxuta, em que todo mundo participa mais dos processos ativamente. E um escritório grande, na minha opinião, é um escritório com 30, 40, 50 pessoas, pode ser muito mais do que isso. Eu não conheci escritórios de arquitetura gigantes, assim, com 200 pessoas eu nunca vi, ou sei lá, talvez não tenha tido contato, mas pra mim 50, 70 já é gigante. E eu acho que vale a pena aqui colocar algumas naturezas, alguns tipos de empresa. Então, qual que é o meu viés? Quando eu comecei a estagiar, eu trabalhava em empresas de arquitetura que iam 5, 6 pessoas, alguns escritórios que estão bombados agora na época, era só os sócios, uma arquiteta e eu. E aí eu também passei a trabalhar em algum momento da minha carreira para multinacionais. Então, não era um escritório de arquitetura, mas eu era um arquiteto trabalhando para essas multinacionais que aí, se você pegar o conglomerado inteiro ou só a unidade do Brasil, chega a 1.000 funcionários, 2.000 funcionários. Então a gente quer que você entenda o que a gente vai falar dentro dessas perspectivas, tanto do escritório de arquitetura, que é mais próximo de quase todos vocês, até uma grande empresa, que aí pode ser uma grande empresa de arquitetura de umas 30, 50 pessoas, e a gente sabe que no Brasil não tem grandes empresas de arquitetura com muito mais gente que isso, talvez exista uma ou outra, mas também o que a gente vai falar pode servir caso você seja um arquiteto trabalhando numa empresa que não seja de arquitetura, mas numa estrutura de uma empresa maior. Então vamos lá. Na minha opinião, a diferença fundamental entre esses dois cenários é que num escritório pequeno, se você é um estagiário, você vai aprender muito porque você vai fazer de tudo um pouco. Se você é um arquiteto júnior, arquiteto pleno ou sênior, você talvez não esteja no momento de aprender, mas você já aprendeu muita coisa, você já tem experiência, mas o lance de trabalhar no escritório pequeno é legal porque você vai ter muita liberdade, você vai participar muito dos processos, você vai ter contato com o cliente, você vai ter provavelmente poder de opinar, de criar, você vai ter... vai ser quase como a experiência de ter um escritório próprio, sem muitas coisas difíceis e complexas e desafiadoras do escritório próprio. Por outro lado, você vai ter mais responsabilidades, se você fizer alguma cagada, essa cagada vai ter muito mais impacto. Você vai ter contato com projetos provavelmente menores e aí, portanto, menos variedade de projeto, menos metragem quadrada, ou às vezes fornecedores mais simples, você não pode ter um contato com um fornecedor muito elaborado, assim, um fornecedor que atende só grandes quantidades, né? Eu não sei. Grandes escalas. Grandes escalas, isso. Agora, eu já tô esquecendo os termos da arquitetura. E no escritório grande, eu tô resumindo, assim, o que eu acho, mas no escritório grande, você vai fazer muito mais as mesmas coisas, porque você provavelmente vai ter um cargo mais bem delimitado, então você vai ficar menos generalista, mas ao mesmo tempo, participando de uma estrutura complexa, você vai aprender mais, você vai ter mais oportunidade de troca com outras pessoas, você consegue, às vezes, migrar de área, então tá legal aqui, será que eu consigo ir pra outra área pra testar? Quero um outro tipo de projeto, então acho que tem um jogo de cintura que você consegue ter ali dentro da empresa, que você consegue beber de mais de uma fonte e ter experiências diferentes. Mas enfim, eu também trabalhei um pouco nessas duas escalas
E essas foram as minhas impressões. Me fala o que você acha. Eu acho que antes de, ou para você entender melhor qual que pode ser o seu melhor lugar dentro de cada tipo de empresa, também é preciso entender um pouco qual que é a trajetória de evolução de uma empresa. Toda empresa, quase toda empresa, vai começar proporcionalmente pequena. Então, no caso de escritório de arquitetura, o que quase sempre acontece é que é um arquiteto que começa a ter clientes, aí contrata um estagiário que vira meio que um assistente de tudo. Aí, aos poucos, aquela estrutura que era um autônomo vira uma estrutura de fundador, né, arquiteto, estagiário, e aí em algum momento aparece coordenador, e em algum momento essas atividades, esses cargos vão ganhando uma estrutura e um processo diferente. Então o que eu quero dizer com isso? No começo das empresas todo mundo meio que faz tudo. Então você como assistente do seu arquiteto, você não vai ficar restrito ou restrita a só fazer desenho. Eventualmente você vai ter que fazer contato com o fornecedor, pegar um orçamento, comparar o orçamento. Isso em estruturas de empresas maiores, não é o estagiário que vai dar meio que conta de todas as coisas que o arquiteto titular não está dando conta. Numa empresa maior, isso daqui já vai virando processo. Então, aquilo que seria o cargo de um assistente, de um arquiteto que faz tudo e, portanto, também você vai fazer tudo, acaba que você vira, por exemplo, alguém que só vai fazer orçamento, alguém que só vai fazer orçamento e ampliações de banheiros. Então, assim, em empresas pequenas, é muito mais desafiador, é muito mais difícil, é muito mais estressante, porque você vai ter que aprender muita coisa e muito rápido. E o que eu sinto hoje, do ponto de vista de chefe, de recrutador, é que cada vez mais as pessoas elas estão querendo trabalhar só dentro daquilo que elas gostam ou aquilo que elas acham que é o escopo delas. Então, por exemplo, no dia a dia do escritório, pode até ser que você goste de fazer render e a sua tarefa principal seja fazer render. Mas, eventualmente, no escritório pequeno, você vai precisar fazer outras coisas. Você vai precisar fazer medição, você vai precisar fazer visitas em lojas, você vai precisar comparar orçamentos, afinal de contas o escritório pequeno não tem volume suficiente para você só viver de fazer render. Diferente de uma empresa grande, conforme a empresa vai escalando e toda empresa precisa escalar em algum nível, ninguém consegue ficar pequeno o tempo todo, faz parte do capitalismo essa necessidade de você atingir com um nível mínimo de escala, essas tarefas elas vão virando cada vez mais processos consolidados e você vira uma peça naquela engrenagem, naquela linha de produção. Então, se você tem certeza que você só quer saber de render, por exemplo, ou se você só quer saber de, sei lá, especificar metais e louças, talvez o seu lugar seja numa empresa maior, porque ela já tem um processo, ela já vai ter um pedaço daquela empresa que ela está destinada a uma tarefa específica. Agora, se você está no começo de carreira e quer aprender o máximo possível para ter as habilidades, para ter o máximo de opção possível no futuro, aí é melhor que você entrar no escritório pequeno, porque aí você vai fazer de tudo. Render, maquete, comprar papel higiênico, comprar um mouse que quebrou e também fazer tarefas que talvez as pessoas não achem, nossa, um estagiário não é competente para fazer isso. Pois é, não deveria ser, não é, mas numa empresa pequena você vai ter que saber fazer de tudo. E eu acho que aí que tá. Eu gostei muito de ter tido na minha carreira enquanto arquiteta as duas experiências, porque eu acho que aí que tá o lance, é quando a gente combina essas experiências que você tem uma formação mais completa, porque a formação do arquiteto não se restringe à faculdade, porque você não sai da faculdade tendo experiência, que é fundamental para você fazer um bom trabalho. Então você vai precisar aprender com outras pessoas, fazer junto de outras pessoas que já estavam fazendo enquanto você era só estudante. E aí, como que foi a minha experiência, né, a minha carreira? Enquanto eu era estudante, eu fui estagiar num departamento público, então eu fui trabalhar na Secretaria do Verde, Meio Ambiente. Foi muito legal, mas era uma experiência como, ser um arquiteto numa multinacional, do ponto de vista que o core business não era arquitetura. O core business é um órgão público que está atendendo demandas da população, que está seguindo projetos com o objetivo de atender melhor, e aí o projeto ali que eu estava sempre envolvida eram projetos diferentes de parques, eu ficava dentro de um setor de parques da Zona Norte de São Paulo, da cidade de São Paulo. E aí lá eu fazia um pouquinho de tudo, mas dentro desse escopo. Quando eu fui trabalhar com o Gabriel Kogan e com o Guilherme Pianca
como estagiária para fazer o projeto do Zedeli no térreo do IAB, foi uma ruptura absoluta, porque eu não tinha, na experiência da Secretaria do Verde, eu tinha ficado muito protegida do real da profissão, porque eu estava fazendo coisas muito específicas ali. E aí, quando eu caí no real da profissão, que era eu e 2 arquitetos formados, eu era estagiária, a gente estava em 3 fazendo um projeto inteiro sozinhos, eu tive que lidar com tudo. E eu dei uma panicada na época. E eu acho legal falar isso, porque vocês estão assistindo, a Gabriela e o Bruno de hoje, que são pessoas que estão bem nas suas carreiras, que estão aqui fazendo conteúdo, que estão ajudando vocês. E é muito fácil a gente romantizar quem a gente é hoje e desconsiderar tudo isso que a gente passou. Então eu lembro que eu fiquei em pânico porque eu nunca tinha feito um projeto executivo. Eu não fazia a menor ideia que você tinha que desenhar uma folha só para marmoraria, uma folha só de marcenaria, porque ninguém me explicou isso na faculdade, ninguém falou. E eu fiz uma das melhores faculdades do Brasil de arquitetura. Eu fiz Mackenzie, que é uma faculdade excelente, com professores excelentes, com uma carga horária super boa, com muito projeto. Acho que é uma das faculdades que mais tem carga de projeto. Levam muito a sério, o nível lá é altíssimo, mas mesmo assim, a faculdade nunca vai dar conta de tudo. Não consegue, porque senão a gente vai ter que ficar 10 anos estudando. E você vai dar com a cara na parede, você vai errar, você vai fazer cagada no seu trabalho, principalmente quando você for estagiário. Esperamos que você faça menos ao longo da vida de arquiteto, mas quanto mais envolvido você for, a chance de você fazer cagada, inclusive, é menor. Mas foi isso, pra mim foi muito engrandecedor, ao mesmo tempo que foi um susto. Foi traumático, mas foi revolucionário ao mesmo tempo. Eu sofri muito até eu me acostumar, entender onde eu tava pisando, me situar, e eles me ensinaram bastante coisa, mas é muito complexo. Eu como estagiário, eu lembro que as minhas primeiras tarefas eram fazer ampliações. Como terceirizado, meu escritório que eu trabalhava era um escritório terceirizado que fazia projetos para a ISA e para o Kogan. Então, minha primeira experiência de projeto foi pegar detalhamento e reproduzir ampliações de porta, etc. E aí, depois, indo para Metro Arquitetos, depois para o Pascal e Semerdian, né? Mas na Metro Arquitetos, imagina, né? Um estagiário com 20 e pouquinhos anos, de repente recebendo os croquis do Paulo Mendes da Rocha para passar no computador. Então, dava um susto, dava um medo. Eu sabia que aquilo que eu estava mexendo eventualmente podia acabar no museu, então não podia não podia manchar o desenho. Imagina, você derrubar chegar café no Paulo Mendes e falar, desenha de novo, não dá, né? Então é uma coisa que pode ser bastante sufocante no sentido de você achar que você não tem expertise e estofo para aquela tarefa que estão te delegando. Porque eu vejo muitos estagiários, muita gente sendo recrutada que quer viver numa zona de conforto e só quer fazer as tarefas simples que são mais tradicionalmente tarefas de estagiário. Então, ir comprar alguma coisa que faltou, ou diagramar prancha, ou dobrar papel. Isso pode ser, sim, uma tarefa de estagiário, que talvez você só faça isso numa empresa grande. Mas numa empresa pequena, assim, você vai ter que assumir, você vai ter que respirar fundo, matar a bola no peito e dar um jeito de resolver. É difícil, tem que tomar cuidado com saúde mental, que é uma coisa que na nossa geração, quando a gente começou a trabalhar, não existia. Temos sequelas por conta disso, mas ao mesmo tempo não dá pra ficar achando que você só vai ficar no gostosinho, do confortinho, de que alguém vai te dar tarefas a conta-gotas, que aos poucos você vai evoluindo, vai estar tudo certo e vai tá tudo bem. Não, você vai ter muitos saltos e muitos sustos ao longo desse processo num escritório pequeno, ao mesmo tempo você vai crescer e aprender muito. E eu tenho a sensação que as pessoas estão esquecendo que a parte difícil, que o susto, faz parte do crescimento. Porque toda pessoa, conforme a gente vai se desenvolvendo na vida, o susto vai ficando maior, você vai adquirindo mais responsabilidade. É aquela frase do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E agora, como sempre, eu vou confiar no nosso editor, no poder criativo e no humor dele, pra ele trazer alguma coisa aqui pra entreter vocês e vocês darem uma risadinha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas é isso, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A questão é, se você se assusta diante das responsabilidades constantemente, você não vai crescer, né? Naturalmente, você vai ter menos responsabilidade, as pessoas vão ver que você dá uma panicada e vão confiar menos em você. Então, se você é uma pessoa que panica facilmente, primeira coisa que eu te sugiro, faça terapia, procure uma profissional para te auxiliar, procure ajuda emocional, conforto, que não é o seu amiguinho que vai te dar, não é seu pai, sua mãe, por mais legais que eles possam ser, não é a mesma coisa que uma pessoa profissional. Depois, vai procurar um emprego mais tradicional nesse primeiro momento. Então vai
pensa em grandes empresas, pensa em programas de estágio bem estruturados, porque provavelmente ali também vai ter um RH com um apoio psicológico para lidar com pessoas que têm mais dificuldade de matar no peito. Se você é corajoso e mata no tempo, se joga e vai dar a cara a tapa e vai trabalhar num lugar pequeno e vai crescer, porque daí você vai crescer muito, você vai aprender muito, você vai brilhar muito. Mas é isso, você tem que saber o que você quer. Eu tenho amigas que precisam de um trabalho mais tradicional, que gostam de estar em mega empresa, porque às vezes um escritório de arquitetura de 40 pessoas ainda não tem uma progressão de carreira, de salário, não tem ciclo de promoção, às vezes não é CLT, na maioria das vezes não é CLT. E aí se você vai trabalhar numa grande construtora, numa varejista, então dando exemplos aqui, né, de onde eu conheço pessoas que trabalham. Varejista, construtora, incorporadora, enfim, tudo isso vai ter provavelmente mais vagas CLT, vão ter aspectos do mercado tradicional que para pessoas que precisam dessa estabilidade é muito bem-vindo. Então se é o seu perfil, busca esse lugar. Agora, saiba que nesse lugar você não vai poder colocar a barriga no balcão e resolver. Você não vai poder pegar e desenhar o croquis ali e discutir com o cliente, ir na obra e um dia fazer isso, um dia fazer aquilo. O meu perfil sempre foi de gostar muito de uma rotina dinâmica. Então eu nunca me daria bem num CLTzão da massa, porque não é o meu perfil. Eu sou muito inquieta. Então você me fala pra bater um ponto, já me dá uma coceira. Você me falar que eu tenho que fazer o ciclo do não sei o que da promoção, que eu tenho que esperar. Uma vez me falaram, você vai ter que esperar 2 anos pra ser promovida. Eu me demiti, porque não tem a menor condição pra mim. Eu sou muito acelerada. Mas é isso, eu me entendi. Daí eu fui fazer o que eu queria fazer. E no final é isso. Você vai ter que entender o que cada lugar te oferece e o que você quer e o que você tá procurando. O que eu vejo também é numa empresa grande, às vezes você tem que tomar uma decisão relacionada àquilo que tá dentro da sua parte, dentro do seu escopo. E é muito frustrante, às vezes, você decidir, porque no final das contas você tem que obedecer ao seu chefe, você não tem a ideia da origem e do final do problema e de todos os contextos e as condicionantes do porquê que aquela decisão está sendo tomada. Então no final das contas é meio cada um fazendo sua parte que o chefe manda, muitas vezes. É claro que tem empresas que têm mais ou menos escuta, mas querendo ou não, você é uma parte pequena do processo, você não tem a leitura de tudo que está acontecendo para conseguir entender o porquê que você está fazendo algumas coisas que pode ser frustrante se você não se contenta só com um trabalho braçal, sendo que em empresas menores, que você está mais próximo das decisões do cliente, da obra, por natureza, porque tem menos degraus, menos pessoas envolvidas, então você naturalmente vai estar mais perto dessas coisas, você, ao mesmo tempo que você pode surtar, porque você tem a responsabilidade, às vezes você vai ter que entregar e correr e passar pelo estresse de entregar alguma coisa, porque o caminhão betoneiro está esperando aquela informação naquele momento no projeto, então é estressante, você vai almoçar mais tarde, vai ter dor de barriga, por outro lado você entende por que você está fazendo aquilo, qual que é a urgência daquilo, sendo que em empresas maiores não, você só está terminando um desenho para emitir a prancha, mas você não sabe de verdade qual que é a real urgência disso, se alguém está pedindo só por pressão ou alguém só está pedindo para obedecer a ordem do chefe. Agora eu acho que para ir para o final desse vídeo vale a pena a gente olhar ao nosso redor e comentar dos nossos colegas, né? De quem começou ou seguiu essa carreira de escritórios pequenos e grandes, que a gente percebe nesses 15, 20 anos que a gente está aí desde os primeiros estágios. É legal essa pergunta, Bruno, porque daí a gente puxa bem para a realidade, assim, e a gente consegue falar com propriedade com base nas experiências que a gente conhece. Eu vejo muito claramente que os colegas que foram para escritórios pequenos e permaneceram e ficaram 5 anos no escritório pequeno ganharam muito destaque lá dentro. Começaram a ter muita autonomia. Eu conheço gente que virou coordenador de escritório bem legal, assim. E o escritório, às vezes, você dá a sorte do escritório ir crescendo também. Então, você entrou ali, tinha 3 pessoas, 4 pessoas, de repente tem 15, e aí você virou coordenador. Então, não só sorte, né? Mas entender que se você desempenhar bem, você é uma peça que também vai ajudar o escritório bombar naquele momento. Sim, total. Tem toda a razão. Não é sorte a palavra. Eu me equivoquei aqui. E aí, quando essa pessoa saiu, porque aí de repente estava lidando com uma dificuldade de que não dava para crescer mais. E aí sai e vai para um escritório maior, sofre porque vira cadista.
artista, vira desenhista. E aí não participa tanto, não tá tão integrado nos processos. Então isso é uma coisa que eu acho que se você se acostuma a trabalhar de uma forma e gosta de trabalhar de uma forma, na hora de migrar você precisa tomar cuidado. Mas conheço pessoas que fizeram carreira em instituição educacional como arquitetos, estão super bem, super felizes, em varejista, que também estão super bem, super felizes e que tiveram experiências de viajar ao Brasil coordenando obra, que é uma coisa que é mais difícil num escritório de arquitetura que faz residencial. É muito difícil você ter obra no Brasil inteiro, né? Geralmente você pega ali alguns estados de atuação. Conheço pessoas que fizeram carreira em construtora e aí é um mercado até mais competitivo porque você consegue pular de uma para outra porque o trabalho fica parecido. Isso. E aí se especializa muito numa coisa. Então, estudo de viabilidade. Conheço pessoas que fizeram carreira no corporativão, tipo o corporativo, que é escritório que atende B2B, né? Então, business to business. CNPJ para CNPJ, que não é cliente pessoa física querendo fazer uma casa, que é escritório que faz outros escritórios, que faz clube, que faz restaurante. Então, grandes projetos comerciais e que aí consegue, ao longo também da carreira, crescer nesse espaço. O que eu acho que dá merda é você ficar indo de um tipo pro outro, porque aí você sofre mais as diferenças. Eu acho legal você, quando você encontrar um lugar que você se sente bem, um tipo de trabalho que você se sente bem fazendo, ou que você acha que você fica emocionalmente, você aguenta o tranco, foca nesse tipo. Não quer dizer que a vida é permanente, você nunca vai poder mudar, não é isso que a gente tá falando, mas você tende a ser mais feliz quando você acerta ali o que você gosta de fazer. O que eu vejo, assim, da minha experiência, olhando para os meus colegas, é que quem foi... todo mundo da FAUSP, né, que é a faculdade que eu fiz, tinha um contexto que não precisava ficar ajudando em casa durante a faculdade, então isso permitia um pouco mais de liberdade de escolha na sua carreira, e muita gente, comparando quem foi pro corporativo, para essas empresas maiores, ou quem ficou no começo, pelo menos nessas empresas menores, essas empresas menores você compra um pouco do risco do empreendedor, do dono do escritório. Sim. Porque só vai crescer se o escritório crescer. Então você também tem que ter essa consciência que eu preciso desempenhar para o escritório crescer, e aí você vai crescer junto, mas isso daqui depende de muitas coisas que estão além do seu controle, mas você tem mais responsabilidade, inclusive, no seu próprio sucesso da sua própria carreira, porque em escritórios pequenos, provavelmente o teto do quanto você vai ganhar é menor, então você precisa se doar é a palavra errada, mas se esforçar mais para que aquilo dê certo, e aí com certeza o resultado que você também vai colher disso é maior, ao mesmo tempo que ele é mais incerto. Já em carreiras maiores, em empresas maiores, a batalha não é tanto pelo rigor do projeto, pelo primor de como você está fazendo aquela tarefa. Acaba virando que a batalha do dia a dia de quem vive no corporativo é a progressão da carreira. Uhum. Então é mais previsível, você sabe que a cada tantos anos rola uma promoção geral, rola demissões gerais, e você sabe quanto você poderia ganhar no próximo cargo, mais ou menos. E então é muito mais previsível a sua progressão da carreira e o seu planejamento de vida, em contrapartida dos escritórios pequenos. E o que eu vi muito, todo mundo entra na faculdade de arquitetura gostando muito de projeto, vai trabalhar em escritórios ateliê, só que aí a vida começa a bater na porta. Você casa, você vai morar sozinho, precisa pagar aluguel, precisa ter filho, quer comprar carro, esse tipo de coisa. São coisas que são mais difíceis no escritório pequeno de você ter a previsibilidade para fazer esse tipo de planejamento. Uhum. Então muitas pessoas ao meu redor começaram em escritórios pequenos e foram para escritórios grandes por conta disso, porque a vida começou a demandar essa previsibilidade, esse planejamento que em escritórios pequenos você não tem, você compra mais o risco. Mas aí vai de perfil de cada um, vai do contexto da vida de cada um, que a gente está tentando colocar aqui, quase como colocar os prós e contras de cada natureza de empresa para que você consiga tomar a melhor decisão para você. Eu tinha lembrado que tem uma coisa que apareceu agora, mas que, enfim, acho que mudou o vídeo todo, mas que tem também você trabalhar freela para outros arquitetos, né? Então tá bom, então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, talvez no próximo vídeo. Veremos, aguarde, se inscreve no nosso canal, dá like, acompanha essa playlist inteira, porque tem muita coisa, muito conteúdo para você, na sua carreira, para você captar mais clientes, para você fazer um marketing melhor, para você ser um profissional melhor como um todo e ter resultados melhores e alcançar os seus objetivos, sejam eles quais forem. Seja
sejam eles quais forem. Então a gente se vê no próximo vídeo. E por favor, se você achou esse vídeo bom, esse conteúdo bom, por favor, pelo amor de Deus, compartilha com seus amigos. Sim, compartilha com esses bananas, gente. Vamos falar mais de arquitetura, de mercado de trabalho, de carreira entre arquitetos. Isso faz muita diferença para a profissão e ajuda todo mundo coletivamente. Não fica guardando ouro na cueca. Rapaz, tá certo isso. E cada interação que vocês fazem aí, seja dando like, seja se inscrevendo nos nossos canais, seja compartilhando, ajuda a gente também. Porque se ninguém vê, a gente também não tem mais motivo de fazer. E é sábado, tá bom? E é sábado. Então é isso, beijos.